E a gente viu que só neste mês aí, o RECT 11, que é um fundo de laje, ele é um fundo de laje. O RECT 11 caiu aí nos últimos 6 meses 24%, cara. 24%. O que tá acontecendo com esse fundo imobiliário? O que tá acontecendo com esse fundo imobiliário? A gente vai ler o relatório e a gente vai discutir, eu e você juntos, a gente vai discutir se mudou o fundamento, se ele merece ficar na minha carteira ou não. Então vamos lá. Eu abri aqui o relatório gerencial dele e a gente começa com boas notícias, né? Ó, rendimento por cota foi de 36 centavos, o que representa aí 1,03% de yield. Isso aqui já começa a convencer muitas pessoas que são leigas e investem só por causa do dividendos. Então que tá pagando bons dividendos, teoricamente, né? Vamos ver o porquê que ele tá pagando muitos dividendos? Porque às vezes ele paga muito dividendo proporcional ao valor da cota que ele tem. Era pra cota tá custando 50, 100 reais, a cota caiu lá pra 30, aí ele começa a pagar um bom dividendo, né? Porque o dividendo yield é rendimento sobre o valor da cota. Aí perceba, olha aqui do lado, olha aqui do lado. Tá vendo isso aqui, cara? Preste atenção nisso aqui. O valor de mercado dele é 298 milhões. Ele tá com valor de mercado de 34 reais a cota. Agora, na verdade, tá um pouco menos, né? Quanto que tá lá? 32, caiu mais um pouco. Só que perceba o patrimônio dele. Quanto que é o valor patrimonial dele? 785 milhões. O valor da cota dele de verdade é 91 reais. Olha só o PVP desse fundo, 0,35, cara. 0,35. Então vamos entender o porquê que ele caiu. E aí a gente vai ver se realmente a caneca ainda tá segurando o café ou não. Aqui ele mostra os imóveis dele, cara, são imóveis top. Não são imóveis ruins, não. Inclusive, faz isso de tarefa de casa. Entra aqui junto comigo nesse relatório gerencial. E aí, clica aqui nesses botõezinhos aqui. Vai dar uma olhada nesses imóveis para você ver se não é imóvel top. É imóvel top. Aqui embaixo a gente consegue ver o que a gestora tá fazendo, né? Olha aqui, ele fala: o fundo tem intenção de vender os ativos do portfólio por valores em linha aos respectivos laudos de avaliação em dezembro de 2023. Ah, dezembro de 2023 tem uma avaliação. Vai ter agora de novo em dezembro de 2023, mas ele tá querendo vender. Ele tá querendo vender de todo jeito. Por quê? Tem alguma coisa errada, né? Imagina só, você chega num prédio, ele vai a 100 milhões, mas tá sendo vendido por 30 milhões, 70 milhões de desconto. Alguma coisa errada tem, você tem que desconfiar, né? Locação de espaço vago, que ele fala que a gestora tá tentando fazer o máximo para alogar os espaços vagos. Aqui tem um resultado acumulado de 26 centavos por cota, tá acumulado, ainda vai distribuir. Daí aqui já tem uma seção que poderia ter em todos os relatórios, né? Aqui ele fala sobre o detalhamento do passivo do fundo. Neste caso aqui, ele fala desse detalhamento, não é à toa, é porque ele realmente tem muita dívida. E isso aqui é basicamente o que tá acabando com o fundo. Isso aqui é basicamente o que tá acabando com o fundo. E aí ele detalha, a gente podia ter isso em todos os outros relatórios de todos os outros fundos, né? Aí ele fala aqui, ó, os passivos do fundo, ou seja, as dívidas do fundo, vêm de dois empreendimentos. Um, Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e outro, Evolution Corporation, lá em Barueri, São Paulo. Ambos com a ocupação acima de 90% e com as rendas mensais de aluguéis maiores do que as parcelas mensais de pagamento dessas obrigações. Olha que legal. Ele explica, as dívidas, elas são divididas em três pontos principais. O primeiro é o principal, que é o que você consegue amortizar dentro dos seus financiamentos. O segundo, correção monetária. Então tem ajuste pelo IPCA, tem ajuste pela Selic. E terceiro, os juros, né? Quando você vai financiar tem juros. Então tem correção monetária e juro. E o principal aqui, são essas três parcelas. E aí perceba, isso aqui é uma regra dos fundos imobiliários. Olha só, o principal, que é a parte de amortização, ele só pode ser pago com recursos provenientes de novas captações, subscrições, eventuais vendas de ativos e com 5% do lucro do caixa. Desta forma, pode-se dizer que a necessidade de captação ou de venda de ativos do fundo soma 124 milhões, que é o que ele tem que pagar como principal. Olha lá, principal, 124 milhões, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Aí ele fala do CRI barra, ó. O fundo paga parcelas mensais desse passivo a título de correção monetária e juro pelo prazo de 12 meses, até julho de 2025, não havendo, portanto, pagamento de amortização de principal nesse período. Ele negociou com o credor, ou seja, vamos supor que você pega dinheiro emprestado comigo e você tem que me pagar 100 reais todo mês. 80 reais é principal, 20 reais é juros. Aí você vem e fala assim, cara, Léo, eu não consigo pagar os 100 reais, cara. Eu tô passando por dificuldade, que não consigo pagar os 100 reais. Vamos fazer o seguinte, eu não amortizo, eu pago só os juros, e aí você começa a me cobrar esse principal lá pra frente. Você pode continuar cobrando juro. Então você me passa durante um ano me pagando só 20 reais, eu aceito, e aí depois a dívida começa de novo. Aí vai começar lá, você vai me pagar os 100 reais. Ou seja, isso aqui que ele tá fazendo é um adiante, ele tá empurrando com a barriga a dívida. Ele tá pagando só o juro, tá consumindo o dinheiro que era pra ser do cotista, porque ele tá pagando só o juro, não tá amortizando. Então o juro vai continuar comendo na costa dele enquanto ele não pagar o principal. Lembra que o que diminui juro
é você amortizar o principal. Por isso que quando você financia a sua casa, seu carro, e você amortiza a parcela, você diminui o juro da parcela, né? Então, neste caso aqui, a gente já consegue perceber que ele não tem dinheiro para pagar o principal do CRI Barra. Não tem dinheiro, certo? Até aí tudo bem. E aí tem aqui no CRI Evolution. Olha só o que ele falou aqui no CRI Evolution. O CRI Evolution, por sua vez, possui um fluxo de pagamento normal. Ou seja, tá amortizando lá. Todo mês o fundo paga uma parcela que possui juro e amortização. Atualmente, o componente de amortização é de 4,7 milhões por ano. O componente de amortização é de 4,7 milhões por ano. Só de amortização, sem contar os juros. Essa é, de forma aproximada, a necessidade anual de caixa do fundo. Lembra que ele só pode pagar principal com caixa. Aula braba essa aqui, hein, cara? Isso aqui é aula braba. Pode até ficar difícil um pouquinho pra você entender, mas isso aqui você não vai encontrar em nenhum curso de fundo imobiliário. Nenhum curso de fundo imobiliário vai te ensinar isso aqui, nenhum curso. Eu já gastei mais de 70 mil reais com curso na internet. Agora já passou dos 80, porque eu comprei mais uns 2 aí pra ver o que tinha dentro. Cara, nenhum ensina isso aqui que eu tô te ensinando. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda, dá uma força pro canal, cara. Dá uma força pro canal. Sério mesmo, custa nada pra você. Perceba, se a gente desce lá pra DRE, tô fazendo um spoiler aqui, né? Se a gente desce lá pra DRE, ele tá tendo 5,6 milhões de receita todo mês. Então esses prédios aqui dele que tá alugado, tá pagando lá de aluguel pra ele 5,6 de receita. Aí lembra, vamos fazer aqui essa simulação, olha só. Se eu tô aqui com 5 milhões de receita, lembra, 95% do lucro tem que ser distribuído, considerando que a receita inteira seja lucro, porque nem é, né? Tem muita despesa aqui, mas considerando que a receita inteira fosse lucro, 5% do caixa é 250 mil. 250 mil por mês. Isso que eu tô considerando que a receita inteira é lucro. Vezes 12, porque isso é por mês, né? No ano, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3 milhões. Ou seja, se ele tem que aqui pagar 4,7 milhões só de principal, e o máximo que ele consegue fazer, se o lucro fosse 5 milhões, era 3 milhões, cara, tem algum problema aqui, né? Ele já não tá pagando o principal do CRI Barra, ele já tá com dificuldade de pagar o principal do CRI Evolution. Então, qual foi o problema desse fundo? Qual foi o problema desse fundo? Ele se alavancou demais quando a taxa básica de juros estava baixa. Aqui, inclusive, você consegue ver o histórico dele, olha só. Aqui lá em 2019, antes de 2020, ele comprou muita coisa. Olha o tanto de coisa que ele comprou, porque tava barato financiar. Taxa de juros tava 2%. Só que aí depois, o que ele levou? Olha aqui, taxa Selic subindo de 2 para 13,5%, 13,75, né, bateu. E aí, o que aconteceu? Juro lá nas alturas, meu parceiro. Aí a parcela que era principal e juro, agora só o juro já é maior do que a parcela que é principal e juro lá atrás. E aí, isso aqui, ó, lascou com o fundo. O fundo não tá ruim porque os imóveis são ruins. O fundo não tá ruim porque a gestão é ruim para alugar. Não, dentro dos fundos de laje, ele é um dos que tem a menor vacância. Esse fundo aqui tem menos vacância do que o KNRI. Olha que loucura. A parte de lajes do KNRI, que é um fundo aí que o pessoal gosta pra caramba, ancoragem praticamente, né? Ele tem 12% de vacância. E no caso aqui, do RECT, ele tem só 9,9% de vacância. Olha isso aqui, cara. Taxa de ocupação de 90,1%. Só que qual que foi o problema do fundo? Ele alavancou demais, não tem caixa pra pagar a alavancagem, não tá conseguindo vender o prédio, ele tá jogando a dívida pra frente pra ver se ele consegue vender um prédio no valor justo, porque se ele for vender agora, ele não vai conseguir vender no valor justo, e aí ele tá nessa sinuca de bico aí. E nós, cotistas, estamos perdendo dinheiro enquanto isso. Por quê? Porque a gente tá pagando juros sem amortizar. Provavelmente o CRI Evolution aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Ele falou lá, ó, isso significa que o fundo precisa captar novos recursos ou vender ativos para pagar esse montante, a não ser que o fundo negocie com o CRI algo semelhante ao que for feito lá no CRI Barra. Você vai ficar pagando só juros, só juro. Meu parceiro, se tá pagando só juro, a dívida nunca vai acabar. Uma hora o CRI vai falar assim, ó, não aceito mais só juro, eu quero a amortização do capital também. Tanto que ele caiu bastante nesses últimos 6 meses, porque expirava o contrato do CRI Barra em julho de 2024 agora. E aí ele conseguiu até julho de 2025, empurrar mais um ano pra frente. Será que vai conseguir lá em julho de 2025? Se ele não vender nenhum imóvel, ele tá lascado. Se vender imóvel, cara, começa a dar uma folgada. Aí o fundo pode vender o imóvel, inclusive, pelo valor justo, cara, aí volta o valor patrimonial, quita essa dívida, volta o valor patrimonial do fundo lá pra 90 pila. Lá pra 87, 85, mesmo que ele tenha um pouquinho de perda, que ele venda o prédio que vale 1 milhão por 900, pra poder quitar a dívida logo. Léo, por que ele não faz subscrição? Ele tentou já fazer subscrição algumas vezes. A última versão que ele tentou fazer foi em junho de 2022, só que ele já tava com esse problema. Olha o tantinho que ele conseguiu captar, 20 milhões. 20 milhões. Cada vez que ele faz subscrição, se ele fizer subscrição agora,
Agora, como que ele vai subscrever? Olha só, como que ele vai subscrever, sendo que o PVP tá de 0,35? Se ele subscrever as cotas para captar R$36 por cota, ele vai consumir muito PVP do fundo. Então, a única saída pro Rekt agora é vender prédio. Não tem o que fazer, ele tem que vender os imóveis. E aí, com o cenário macroeconômico do jeito que tá, taxa Selic com tendência de alta, vai desvalorizar os prédios, vai ter que vender mais barato. O que que ele vai fazer, né? Vai vender, tem que vender mais barato, não tem o que fazer. Não adianta ficar empurrando essas dívidas para frente, não adianta, né? A solução para esse fundo aqui seria realmente vender esses imóveis e quitar essas dívidas. O fundo em si não tem imóveis ruins, o fundo em si não tem inquilino ruim. Olha aqui os inquilinos: Elo 12%, Unigrânio, Unigran Rio aqui com 11%, a Vivo, né, com 8%. Não tem mais concentração do que isso, os outros são bem pequenos, bem pulverizados aqui. Os contratos, eles têm uma duração média de 4 anos, que é o normal de lajes, né? Aí já tem aqui, ó, 21% de vencimento de contrato no ano que vem, entre 12 e 24 meses, pô, entre 1 a 2 anos, né? Aí o pessoal já tá com medo por causa da dívida. Aí mete mais 20% de receita que pode ficar duvidosa, porque vai vencer o contrato, tu sabe se vai querer renovar. Os inquilinos sabem que o Rekt tá com esse problema, sabe que tá com problema, tá com a corda no pescoço, pode negociar lá: ah não, se você não fizer mais barato meu, eu vou sair. Tem isso, meu parceiro. Mercado imobiliário é assim, né? Quando a gente chega na DRE aqui, olha só, a receita de aluguel tá de 5,6, ele tem muita despesa, né? 1,7 de despesa financeira com propriedade, as dívidas que ele tem que pagar, e tem mais 800 mil de despesa operacional, taxa de administração e tal. Pô, dá 2,5 milhões só de despesa, ele tem 5,6 milhões de receita, mais da metade, quase metade ali do que ele tem de receita é despesa. É muita despesa, né? E aí o resultado dele, lembra que a gente fez a simulação do caixa de 250 mil por mês, se o lucro fosse 5 milhões? Olha quanto que tá sendo o lucro líquido aqui do regime de competência: 3,1, meu parceiro. Tá distribuindo 3 aí, tá ficando 100 mil reais por mês, dá 1,2 milhões nos 12 meses, 1,2 milhões, sendo que ele tem que pagar só de principal, só do Cria Evolution. Não estamos nem falando do Cribarra, que é a maior dívida, né? O Cria Evolution é a menor dívida, olha isso aqui, ó. O Cria Evolution, ele tem essa dívida aqui, ó, 49 mais 16, dá ali 50, 65, né? Olha o Cribarra aqui, mais de 100 milhões. Ó, tá calculado aqui embaixo, né? Eu fiz a conta da cabeça aqui, mas tá com 114 milhões. Então, pô, você já tá com essa dificuldade aqui, meu parceiro, pra pagar o Cria Evolution. Imagina o Cribarra, Olha só, ele tem aqui 65 milhões de saldo devedor, certo? A gente viu que ele tem vários prédios que valem pra caramba. Se ele vendesse esses prédios que ele tem ali, pô, tem vários prédios AAA aqui, cara. Ó, AAA, né? AAA aqui também. Se ele vendesse um desses prédios e quitasse o Cria Evolution, o fundo já ia dar uma disparada. O problema é que o pessoal tá todo com medo, porque não sabe se consegue vender. Tem vencimento de contrato a seguir, que pode ser que diminua ainda mais a receita, aí já tá lascado, diminui a receita. Aí imagina que chega em julho de 2025 e o Cribarra fala assim: agora eu não aceito mais empurrar essa dívida pra frente, eu quero o principal também. Aí é zero dividendo e olha lá que não sei se paga ainda, né? Então o fundo tá com a dificuldade. Você que segue o canal, com certeza vai ter mais noção do que 90% dos investidores. Então clica pra seguir aí, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, faça boas compras, hein?